Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que a gente consiga, né, passar por essa fase difícil, né? Toda a questão de adaptação que a gente está passando nesse momento é complicada, internet, a parte de rede, a parte de informática, a própria ferramenta que a gente está discutindo com vocês, né, que a gente está utilizando. Mas eu tenho certeza que nas próximas semanas a gente vai conseguir se adaptar legal em relação a todas as ferramentas e a gente vai conseguir passar por essa, tá ok? O Christian, ele trouxe uma outra proposta em relação ao curso que a gente vai desenvolver. Eu analisei o vídeo passado e ele estava muito extenso. Então, o que o Christian fez? Peguei aquela apresentação no PowerPoint e dividi em três partes. Parte um, parte 2 e parte 3. Então, eu tenho aula um, parte um, aula um, parte 2, aula um, parte 3. Tá ok? E a gente vai fazer o seguinte: na parte um, a gente vai caracterizar os conceitos básicos de cinemática. Na parte 2, o conceito de espaço, deslocamento e espaço percorrido. E na parte 3, a gente vai vir com os conceitos de velocidade e aceleração. Tá ok? Então são vídeos curtos, fáceis de você ter acesso e que eu tenho certeza que vai ficar mais tranquilo da gente poder estudar os conceitos relacionados à física, tá bom? Então, a gente vai, nesse primeiro momento, caracterizar os conceitos básicos de cinemática, lembrando a vocês que a mecânica ela é dividida em três partes: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática ela não se preocupa com a causa, o que favoreceu, né, o que provocou aquele movimento. Ela se preocupa somente com as propriedades e características do movimento. Em relação às causas do que provocou o movimento, ou, né, inibiu o movimento, ou deixou de acontecer o movimento, aí a dinâmica está relacionada às leis de Newton. A estática está se preocupada com os objetos em repouso e as características desse repouso. A falta de movimento, a engenharia civil é a característica básica, né, o elemento básico que mostra né, o conceito relacionado à estática, tá ok? Então, a partir de agora, a gente vai ver a parte um. A parte um está relacionada aos conceitos básicos de cinemática, tá bom? E nesse primeiro momento, eu coloco uma figura para vocês. E que se eu quero discutir movimento ou a falta dele, é melhor do que pegar uma figura que lembra movimento, mas ela está parada. É estática. Eu tenho uma foto de uma figura, né, de um jovem, de um rapaz, ou de uma, né, enfim, ou de várias pessoas, né, envolvidas nessa figura, só que a figura ela está em repouso. Ela me dá a sensação de movimento, mas no primeiro momento a figura está estática. Então eu consigo imaginar algumas situações de movimento das pessoas envolvidas nessa figura. Elas podem estar se movimentando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, podem estar girando ou não, elas podem estar estáticas nesse momento, né? Então são situações em que um objeto estático ele retrata condições de movimento. Interessante isso, né? E eu coloco para vocês, né, né, a questão da cinemática, e aí vem um textinho, que é a parte da física, que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que deram origem ou interferem no movimento. E aí agora eu coloco um efeito, o efeito rotacional. Então os elementos daquela figura me lembraram, no momento em que eu fixei essa figura no slide, que os objetos estavam girando. E aí eu coloquei o efeito no PowerPoint de rotação. Agora tem uma outra situação de movimento. Eu olho para essa figura e vejo duas pessoas, um menino e uma menina. E aí eu percebo que os dois jovens estão em movimento, porque mesmo a figura sendo estática, eu observo os dois elementos e percebo que me dá a sensação, me dá a interpretação que os dois objetos estão se movimentando. É uma figura estática e pode ser que esses dois objetos estavam se movimentando no momento da foto ou não estavam se movimentando no momento da foto, tá ok? Agora eu vou colocar uma outra figura, vou apresentar uma outra figura para vocês
e eu quero que você observe bem no centro. Fixe seus olhos no centro da figura por 5 segundos. 5 segundos, olhando para o centro da figura. É essa figurinha aqui. Fica 5 segundos olhando para a figura, bem no centro da figura. Depois de 5 segundos, você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima e vai para baixo. Esquerda, direita, cima e embaixo. Sempre com o olho fixo no centro do objeto. Você vai ter a sensação que o objeto está se deslocando. Ou você tem um movimento espiral, que ele está girando, ou você tem as partículas ou os pontos de luz se movimentando, né, ao longo dessa figura a partir do centro, que eu estou marcando aqui em amarelo, tá ok? Então, fixa seu olho no ponto amarelo e você movimenta se movimenta, né, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Essa é uma outra sensação de situação de movimento em um objeto estático, tá ok? Então, é uma ilusão de ótica. Isso daqui é uma figura de ilusão de ótica. É uma figura característica que engana os sentidos humanos, que dá a falsa sensação, por exemplo, de movimento. É interessante esse tipo de figura, né? Bom, a partir daí, nós vamos caracterizar os elementos relacionados ao movimento ou à falta dele. O primeiro elemento é ponto material ou partícula. Dizemos que um corpo é uma partícula, suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Então eu imagino um objeto muito pequeno, falo em partícula, né? Então eu já estou pensando em átomo, falando em molécula, né? Mas é nada disso. Quando as suas dimensões são muito pequenas, comparadas aqui, ó, suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Então, eu coloco essa situação aqui para vocês. Ó. Olha só a rodovia. Eu tenho uma rodovia com duas mãos, está indo para cima ou para baixo, né? E eu também tenho vários, centenas e centenas de objetos que eu não consigo nem demarcar direitinho aqui para vocês. Olha só, de tão pequenos que são. Eu sei que esses objetos aqui são carros, são motos, são micro-ônibus, são ônibus. Tem elementos aqui que são caminhões e você não consegue identificar aqui junto comigo. Você pode estar, às vezes, né, fixando seus olhos e consegue observar que existe um carro, um caminhão, uma Kombi, alguma coisa nesse sentido. Lembra que eu comentei com vocês que as suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões. As demais dimensões são as rodovias. A rodovia, a largura da rodovia, não os elementos circulando nessa rodovia. Então eu posso caracterizar esse elemento que eu estou pintando aqui em rosa, em roxo, por exemplo, ele é tão pequeno que eu não consegui nem marcar. Mas se eu tivesse uma figura com um movimento, um vídeo do movimento desses objetos, eu conseguiria caracterizar o movimento desses objetos sem saber quem de fato são esses objetos, tá ok? Se é um ônibus, se é um carro, né, se é uma van, mas eu sei que ocorre movimento porque, em relação ao tempo, esse objeto vai mudar de posição. É isso que me interessa, tá ok? E uma outra situação, quando um objeto ele não pode ser considerado ponto, ele é considerado corpo extenso. A consideração do corpo extenso é quando as suas dimensões não são pequenas. Olha só, vou frisar bem aqui. Suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Que pode ser um carro também, só que agora o carro numa outra situação, na garagem. No slide anterior, eu tinha centenas de carros se deslocando e eu não conseguia identificar, às vezes, até o modelo, o tipo de carro que eu tinha naquele slide. Aqui não. Aqui eu consigo identificar o carro dentro da garagem. E a gente sabe quem dirige ou quem não dirige e já entrou com o carro na garagem ou no estacionamento de shopping, por exemplo, a dificuldade que você tem de estacionar o carro.
Então, nesse momento, você não pode considerar o carro como ponto material, mas sim como corpo extenso. E quando você está se deslocando numa estrada ou numa rua, numa rodovia, você se preocupa menos com o trânsito, porque nesse momento você está considerando o carro como ponto material. Entendeu? Então, percebeu a diferença entre os dois elementos? Era isso que eu queria colocar para vocês, tá bom? Para a gente continuar essa questão do movimento, ponto material, corpo extenso. Fechamos a ideia. Coloca a Terra nessa consideração. A Terra em relação a nós, ela pode ser considerada ponto material ou corpo extenso? Christian, a Terra é muito, muito maior do que a gente em relação às suas dimensões. Então, nós, bilhões e bilhões de pessoas na superfície da Terra, somos considerados ponto material na superfície da Terra. E a Terra é considerada o corpo extenso. Mas a Terra, então, é muito grande, ela é muito grande. Agora, compara com o Sol. Em comparação com o Sol, a Terra é considerada ponto material. O Sol é aproximadamente 50 vezes maior que a Terra. Então, a gente, olhando os dois objetos no espaço, a gente vê que a Terra é muito, muito, muito menor que o Sol. Então, nesse sistema de referência, o Sol é considerado o corpo extenso e a Terra é considerada ponto material. Agora, se você considerar o sistema solar, se você considerar a Via Láctea, que é o ponto onde o nosso sistema solar está localizado, você vai ver que a Terra, o Sol e o sistema solar pode ser considerado ponto material, pelo tamanho do sistema solar em relação a toda a galáxia que a gente se encontra, tá ok? E eu quero colocar essa condição para vocês. Eu tenho vários elementos nessa figura. Prestem atenção em vários elementos dessa figura. É uma figura estática e você tem que tomar cuidado nos elementos que você acha que está em movimento, nos elementos que você acha que estão em repouso. Os elementos que eu acho que estão em movimento é o ônibus, são as pessoas dentro do ônibus, porque eu vejo até a fumacinha saindo aqui na parte de trás do ônibus. Então eu vejo a fumacinha. Então, numa figura estática, ela me dá a sensação de que aquele objeto está em repouso. E aí o observador aqui fora do ônibus, sentado aqui num barranco, ele está em repouso. Mas isso analisando superficialmente a figura que nós temos. Agora eu vou colocar a situação que me interessa. Eu quero que você analise o ônibus e os passageiros que estão no ônibus, junto com o motorista. Esquece os elementos externos. Então, eu quero que você analise o ônibus com um sistema de referência e os passageiros no seu interior. Em relação ao ônibus, os passageiros estão em repouso ou em movimento? Em relação ao ônibus, os passageiros estão em repouso. Eles estão sentados e a distância, a sua posição em relação ao ônibus não é alterada em relação ao tempo. Então você tem uma situação de repouso dos passageiros dentro do ônibus. Confere? Ok? Ok, Christian. Então agora o que a gente vai fazer? Novamente, eu vou caracterizar a outra situação. A outra situação agora é o ônibus com seus passageiros no interior, olhando a pessoa, né, o observador do lado de fora do ônibus. Qual é a sensação? O que eles estão vendo a partir de agora? Se as pessoas dentro do ônibus estão em repouso e eles conseguem observar, olhando pela janela, que o o observador externo está se aproximando deles, eles vão ter a impressão que quem está em movimento é a paisagem. A paisagem. Então, eles vão ter a sensação que o objeto, ou o corpo, né, ou a pessoa que está do lado de fora do ônibus, ela está se aproximando deles, porque eles estão em repouso relativo em relação ao ônibus.
Percebe a noção que eu quero colocar para vocês? Discutir essa sensação, essa percepção, né, de realidade relativa. Eu tenho a realidade relativa dos passageiros dentro do ônibus em relação ao ônibus, dos passageiros dentro do ônibus em relação ao elemento externo, e também agora nós vamos ter a observação do elemento externo em relação aos passageiros, tá ok? Então agora eu vou considerar como referência o observador. Então meu referencial está no observador. E aí ele observa que o ônibus ele começa a se aproximar dele. Então significa que o objeto ele vem de uma certa distância e ele vem na direção do observador. Não só o ônibus, como as pessoas que estão dentro desse ônibus. Tá ok? Então é essa a colocação que eu queria, né, discutir com vocês. Você vê, uma única figura, 3 possibilidades de discussão. Movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador fixo na Terra, porque sua posição muda no decorrer do tempo. Entenderam? E a questão de repouso, mesma situação. Eu tenho o ônibus, os passageiros e o observador no exterior do ônibus. Desculpa. Repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Isso significa que eu posso considerar em repouso tanto o observador fora, sentadinho num referencial fora do ônibus, como também as pessoas sentadas dentro do ônibus. Em relação ao ônibus, essas pessoas estão em repouso, junto com o motorista. Não podemos esquecer do motorista. E agora, em relação à Terra, a pessoa fora da Terra sentada também está em repouso. Agora, em relação ao chão, não em relação ao ônibus, mas em relação ao chão. Então, eu espero que vocês tenham observado e percebido, né, o quanto que é importante você discutir a questão do referencial. Note que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus. E o motorista? Porque a sua posição em relação a eles é sempre a mesma. Então, são várias discussões que a gente tem do mesmo elemento. Exemplo 1, enquanto o professor escreve na lousa. Olha só, eu estou escrevendo aqui no seu slide. Estou escrevendo. O que eu posso caracterizar em relação a esse momento de escrita? Letra A caneta está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Não, eu consegui descrever toda uma figura em vermelho. A caneta está em movimento em relação à lousa. Ela está em repouso em relação à minha mão. Percebe a diferença? Quando o professor está escrevendo, a caneta muda de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela. Tá ok? Então, é essa situação que a gente... Se eu considero a lousa em repouso, a caneta está em movimento. Se eu considero a minha mão e a caneta está em repouso em relação à minha mão. E a lousa é que está em movimento. Olha só a questão de referencial. Como é importante essa questão da discussão do referencial. Exemplo 2. Letra B. Na letra B, a lousa está em repouso ou em movimento. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Se a distância relativa entre os dois objetos não muda, o que você pode me dizer em relação a essa questão? A lousa não muda de posição em relação ao chão, estando, portanto, em repouso em relação a ele. Ok? Entenderam a questão do conceito de movimento e questão de repouso? A letra C agora. Na letra C, ele fala que a lousa está em repouso ou em movimento, repouso ou em movimento, em relação à caneta. E agora, hein? O que você pode me dizer? A caneta, a lousa está em repouso ou em movimento em relação à caneta? Se você considera a caneta, que agora o referencial é a caneta,
e a minha mão está segurando a caneta está em repouso em relação à minha mão. Então, isso significa que a lousa está em movimento. Olha só que coisa interessante, né? Eu estou brincando com vocês com essa questão do referencial, né? Os conceitos de movimento e de repouso são simétricos, isto é, se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a outro, está também em movimento ou em repouso em relação ao primeiro. Você vê, são elementos simétricos. São conceitos, considerações simétricas. Assim, a lousa está em movimento em relação à caneta. De fato, se houver um inseto pousado na caneta, por exemplo, o inseto verá a lousa passando por ele. Foi o que eu disse para você. Se a minha mão e a caneta elas estão em repouso relativo entre si, significa que agora quem está em movimento, se a caneta e minha mão estão em repouso, quer dizer que a lousa está em movimento, tá ok? Agora nós vamos discutir, já que percebemos essa questão de repouso e movimento, o que vem a ser a trajetória. E aqui eu te dou um exemplo de um esquiador, né, na neve, se deslocando, né? Outro, o avião, a esquadrilha da fumaça, né, soltando a fumaça quando desenvolve o seu movimento, né? E a outra situação é, é sempre uma situação oposta, né, que a gente viu no esqui. O extremo frio e agora o extremo quente, quando a pessoa está se deslocando no deserto. Cada ponto que você está vendo aqui no deserto caracteriza a trajetória daquela pessoa. Então, cada ponto começa a delinear a trajetória dessa pessoa. No esqui é a mesma coisa. A pessoa ela começa a fazer zigue-zagues e ela começa a descrever a sua trajetória ao longo do movimento desse objeto. No caso do avião é a mesma coisa. Eu consigo identificar a trajetória do avião, nesse caso, quando eu verifico o efeito que a gente observa na fumaça, ok? Então, o conceito de trajetória de um corpo é definido como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. E aí eu coloco para vocês, né, aqui na esquerda, eu tenho um atleta, né, um ginasta, que ele está fazendo, né, um determinado salto. Se eu considero o movimento do corpo, né, do corpo do atleta como um todo, eu observo nas figuras subsequentes que o movimento desse atleta é um movimento rotacional, é um movimento girante. Esse atleta ele está no movimento rotacional, um movimento de rotação. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem uma segunda consideração que você pode analisar. A segunda consideração que você pode analisar está relacionada ao centro de massa, o centro gravitacional do corpo da pessoa, que ele caracteriza nesse ponto do corpo. Cada pessoa tem um centro de gravidade. E quando você analisa o centro de gravidade da pessoa, ele não gira, ele não roda, ele está se movimentando no sentido de uma trajetória parabólica. Olha só a trajetória que está sendo descrita aqui nesse movimento. Então, dependendo do elemento considerado, agora entra o conceito de referencial. Em relação aqui, cuidado na hora de vocês me derem as respostas a partir de agora. Depende. Qual é a trajetória descrita por esse atleta? Se você está considerando o corpo extenso do atleta, então ele tem um salto em giros em que você observa o movimento rotacional do corpo. Se você está usando como referência agora o centro de massa do corpo do atleta, que eu demarquei em azul, você vai ver que a trajetória aqui é parabólica. Você vê a situação, como ela pode ser diferente em cada situação analisada? Resumindo, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Por favor, em um dado referencial. Ok? Bom,
Aqui eu tenho uma outra situação. A trajetória discutida aqui, ela está relacionada a um avião. Eu tenho um avião que está se deslocando nessa direção e sentido, só que esse avião, ele é um cargueiro, ele solta uma bomba. E a bomba, ela está sendo solta nesse ponto aqui, ó, bem próximo do observador, bem próximo do observador quando ocorre o lançamento da bomba. Só que sorte dele, a bomba não vai cair na cabeça dele, porque ela continua os movimentos normais, utilizando até o conceito de inércia, que a gente vai ver na primeira lei de Newton. Então eu quero discutir agora a trajetória relacionada ao observador dentro do avião, o observador, se tivesse um observador na bomba, e o observador fora do avião, embaixo na superfície da Terra. Primeiro caso, o observador no avião. Quando o avião está se deslocando e o observador está em repouso dentro do avião, o que ele observa ao soltar a bomba é que a bomba ela se desloca em linha reta, porque conforme cada ponto que esse avião se desloca, o observador olha para baixo, olha só a trajetória descrita pela bomba, sempre em uma linha reta. Eu sei que o meu desenho não está em linha reta, porque é a condição motora do Christian, mas sempre em linha reta, até chegar a um ponto em que a bomba atinge o solo. Então, o observador, dentro do avião, ele verifica que a bomba se deslocou em linha reta. Para o observador fora do avião, para quem está aqui embaixo na Terra, fora do avião, ele observa que a bomba ela está descendo, mas no movimento relativo parabólico. Olha só que coisa interessante. A trajetória descrita por esse objeto é uma parábola. Então você tem duas situações: o observador no avião e o observador fora do avião no chão. E eu coloquei para vocês do observador na bomba. E agora, se eu tivesse um observador na bomba, o que você poderia me falar se eu tivesse um observador na bomba? Qual é a trajetória que esse observador ia perceber ao longo, né, desse movimento relativo? Se ele não olhasse para a parte externa, mas somente para a bomba, ele não ia ver movimento. Ele ia identificar que a bomba estaria em repouso. É lógico que se ele olhar para fora, é como se você estivesse dentro de um ônibus, ok? Dentro de um carro. Você vai ver a paisagem passando. Mas se esse observador na bomba ele não tivesse analisando, né, a paisagem, ele não ia ter a sensação de movimento nesse estado relativo, tá ok? Para o referencial, um observador no solo terrestre, a trajetória da bomba sempre será um arco de hipérbole. Ele coloca hipérbole, mas pode ser parabólico também, tá bom? Então, uma tarefinha para vocês em relação ao arco de hipérbole. Procure na internet para mim hipérbole, que pode ser considerada como um representante de trajetória, como uma parábola, tá bom? Então, faça esse favor para mim. Aqui eu tenho uma outra situação relacionada à trajetória que eu coloco para você. Nessa situação, temos um objeto preso ao teto de um vagão de trem, né, que se desloca com velocidade constante. Depois de algum tempo, o objeto é solto. Discuta as possibilidades de trajetória desse objeto. O objeto é esse daqui. Ó. Qual é a possibilidade de movimento de trajetória desse objeto? Para quem está observando esse objeto dentro do vagão e para quem está observando esse objeto fora do vagão. Para quem está dentro do vagão, que tipo de trajetória ele vai observar? E para quem está fora do vagão, que tipo de trajetória ele vai observar? E eu vou colocar aqui para vocês a simulação. A simulação que representa, primeiro, a letra A em relação ao observador dentro do vagão. E a letra B em relação a um observador localizado, a um referencial fixo em uma estação ao lado de fora do vagão, tá ok?
Então, são duas situações que você tem que observar aqui comigo. E aí você vê claramente o que acontece. Para quem está dentro do vagão, ele vê a trajetória no movimento retilíneo para baixo. É lógico que a mão do Christian não desenhou as retas retilíneas aqui. Mas para o observador fora do vagão, ele observa esse tipo de trajetória, que pode ser a hipérbole ou pode ser uma parábola, tá ok? Então você preste atenção, por favor, na questão do referencial. Quando que você analisa uma situação do referencial dentro do sistema ou fora do sistema, tá ok? Bom, a partir do momento que a gente caracterizou esses elementos relacionados a movimento, a deslocamento, a repouso, ponto material, corpo extenso, trajetória, eu preciso discutir a questão do tempo. Como que o tempo está envolvido nesse processo? Você mede em relação ao tempo. Então, você vai estudar um fenômeno relacionado à física sempre associado com o tempo. Um relógio, um cronômetro. Então, o instante inicial, a origem dos tempos. Esse instante inicial pode ser o zero quando você liga o cronômetro. Mas ele não precisa ser zero. Se você está usando o relógio do celular e você está marcando 10 horas da manhã, 10 horas da manhã é o seu instante inicial, é o tempo inicial. A partir daí, o tempo continua passando. Então, 10 horas, tempo inicial. 11 horas, tempo final. Quanto tempo, né, de intervalo nós temos nesse período, de 10 a 11 horas? Você sabe qual é a resposta? 1 hora, não é isso mesmo? Então, ele caracteriza para nós o nosso sistema de referência, tempo inicial 0 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Tudo que é depois do 0 segundos é tempo final. Se você considera o primeiro intervalo de 0 a 10 segundos, o 10 segundos é tempo final. Se você considera o intervalo de 0 segundos a 20 segundos, o intervalo agora é tempo inicial 0 segundos, tempo final 20 segundos. Você entendeu? Que é a questão de referencial em relação ao movimento ou em relação à questão do tempo que a gente está discutindo com vocês. Isso é muito importante, hein, pessoal? No primeiro intervalo, 10 segundos. No segundo intervalo, quando eu considero de 0 a 20 segundos, 20 segundos. Então, aqui você tem várias situações também relacionadas ao tempo. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver caracterizando os elementos de movimento ou a falta dele, tá ok? Vou colocar um exemplo aqui, ilustrativo para você. A duração definida por 2 instantes de tempo é chamada de intervalo de tempo. Eu tenho o tempo final e eu tenho o tempo final. Ah, Christian, esse cara eu já conheço. Esse cara é o delta, variação do tempo, que eu consigo calcular com os valores de tempo final e tempo inicial. Perfeito? Então, variação do tempo ou intervalo de tempo. Como é que eu calculo isso? Calculando a variação do tempo através do delta. E toda vez que você tiver um delta na sua frente, é sempre alguma coisa final menos uma coisa inicial. Tá ok? Então, não se preocupe na questão de quem é o tempo final, quem é o tempo inicial. Você tem que ver aonde começou a análise do processo e aonde terminou a análise do processo. Tá ok? De novo, o meu sistema de referência, 0, 10 e 20 segundos. No primeiro intervalo, o tempo final é 20 segundos. Nessa primeira análise, o tempo final é 20 segundos e o tempo inicial é igual a 0 segundos. E aí ele vai fazer o cálculo para mim. 20 menos 0, 20 segundos. Essa é a variação ou chamado intervalo. Tá ok? A unidade de tempo, nós já discutimos aqui com vocês no curso, que é o segundo, minuto e hora. Para o sistema internacional, não esqueça, o sistema internacional, unidade de tempo é os segundos. Nós já trabalhamos com várias mudanças, né, no sistema de unidades, aí, tanto de comprimento como de tempo. No sistema de conversão de unidades, as principais eu coloco aqui para você. 1 hora tem 60, equivale, volta lá. 1 hora equivale a 60 minutos. Não é igual.
1 hora é igual a 1 hora. 60 minutos é igual a 60 minutos. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Tá ok, pessoal? Então, um abraço para vocês. É um vídeo curtinho, né, de meia hora aí. E eu acho que foi bem produtivo para você colocar os conhecimentos em dia aí, tá bom? Então, no Sistema Internacional, a unidade de medida é o segundo. Muito obrigado, valeu, até o próximo.